fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o deputado Ulisses Guimarães. Até já. Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o deputado Ulisses Guimarães. Doutor Ulisses, aqui vários telespectadores, inclusive um deles, o Paulo de Tarso, aqui de São Paulo, reclamando que estamos falando muito do passado, do Tancredo, etc., e ele quer falar um pouquinho do presente. Então a gente pode fazer um ping-pong, falar um pouco do presente, depois voltar ao passado. Mas aqui sete telespectadores. O Paulo de Tarso, o Agenor Alves Coelho, de Ribeirão Pires, Irineu Alves, de Itaquera, João Dade, de São Caetano, Wagner Bortoleto, de São Caetano, Mariângela Contreiras, de Santo Amaro, Marinho da Rocha, da Lapa. Eles querem saber o que o senhor acha do governo Collor. O Agenor, inclusive, aqui de Ribeirão Pires, diz que o senhor está muito passivo com essa situação. Estou, né? Tá bom. Eu vou fazer. Bom, o que eu acho é que o presidente Collor acha, ele se auto-julgou. Se passado um ano, aí que ele anuncia bombasticamente, da maneira que conhecemos, um pacote que é uma contradição daquilo que foi o tal tiro, o único tiro que tinha para acertar na inflação e acertou no povo, acertou na nação, acertou no Congresso com essas desmedidas provisórias. Então, o governo dele até agora foi um fracasso, não correspondeu. Pelo menos há uma cota muito grande de insatisfação, a falta de credibilidade que as pesquisas revelam, a confusão dos caminhos. Eu acho que o presidente Collor é um homem de coragem para enfrentar os problemas, mas é um homem que tem a temeridade. A temeridade é o perigo da coragem, é o exagero da coragem, é o defeito da coragem. Ele se empolga com as ideias, lança as ideias com ímpeto, enfrenta verdadeiros tabus, como da questão da burocracia brasileira, da privatização, etc. Mas essas coisas ficam aí soltas, criando uma grande perplexidade no país. Agora, então, a minha ideia sobre o presidente Collor é a que ele tem quando anunciou esse pacote recentemente. Agora, e a equipe, desculpe, só um minutinho, por favor. E a equipe econômica do presidente Collor? Eu lhe pergunto isso porque quase todos os políticos que vêm ao Roda Viva, de oposição, PDT, PT, PMDB, etc., eles fazem críticas ao presidente Collor, mas têm uma opinião diferente sobre a equipe econômica dele. Então eu queria saber a sua opinião sobre a equipe econômica do governo. Bom, eu censuro tanto o presidente como a sua equipe econômica, é claro. A equipe econômica, ela atua muito, ela que dá as ideias, os subsídios, frequentemente o desenho para o presidente, isso é normal. E se o presidente erra, a equipe econômica também erra. Eu tenho tido contactos, até alguns, em força dessas medidas provisórias, com a ministra Zélia, reconheço que é uma estudiosa, é uma moça aplicada, ela quer acertar. Ninguém falou em bandalheira, em corrupção no governo dela. Eu lembro do Chesterton, o que é terrível no erro são os seus heróis sinceros. Isso reeditou até Inquisição e Guerras Santas, etc. Mas considero que é um ministério que tem um erro fundamental. Eu digo e disse, acho que até disse pessoalmente, a ministra, vá a Santos. Lá tem uma estátua dos irmãos Andara, 4. Mas eles eram tão hábeis, tão espertos, que até na estátua se retratou isso. Um não fica de frente para o outro, ficou tudo de costas, senão já sabe o que ia acontecer. Agora, o senhor acha que anda então, muito passivo? só para chegar lá, dizer, do Antônio Carlos, não do patriarca, está a frase. As boas finanças são filhas da boa política. Precisa ter boa política para ter boas finanças. Eu acho que a receita republicana de não ter ministros tecnocratas, que vêm só no ângulo tecnocrata, a ministra me disse, mas agora que eu estou compreendendo politicamente o Congresso, a importância do Congresso, eu acho isso um erro. Eu, se fosse presidente da República, não botava economista no governo. Eu não botava. Acho isso um grande erro. Os Estados Unidos, por exemplo, põe no ministério, gente que sai da General Motors, empresários, etc. Não me consta, pelo menos não me lembro aqui,
se vai buscar lá um professor das grandes universidades americanas. Talvez o professor da grande universidade americana não se arrogue a pretensão de salvar o país. Claro, exatamente. Que é uma marca de Caim, me parece, do economista que vai para o poder. Claro. Tem sempre o grande plano salvador. Doutor Ulisses, A diferença é o seguinte, uma delas, se me permitir. Se você é um tecnocrata, eu não estou querendo te ofender aqui, né? Bom, se você é um economista, um sujeito formidável, com 200 livros, não sei o quê, não deu certo, o que acontece? Você vai para a atividade, vai ser presidente de banco, a sua vida pessoal até melhora. Agora, ou se você é político, você vai para a cucuia. Se você não for um sujeito pobre, não sei como é que vai viver. Tá? Então você tem este cuidado até da sua sobrevivência, até familiar. O seu êxito de continuar deputado, ou governador, ou qualquer coisa. Tá? Quer dizer, os mecanismos de cuidado, de perigo, de temor, para a necessidade absoluta como para o general. O general tem que ganhar a batalha. Se ele dizer que ficou com dor de barriga, que a mulher morreu, teve que ir no enterro, não interessa nada disso. Ele tem que ganhar. E o político tem que ganhar. E o ministro da Fazenda, ou da Economia, deixa o nome certo, tem que ganhar. Basta lhe dizer que nesse país teve, até com teses que nós contestamos, com relação à dívida da Inglaterra, Murtinho, que era o quê? Um médico e um homeopata. Médico, ele foi de Campos Salles. Doutor Ulisses, só um minutinho, desculpa um minutinho, por favor, Ricardo Costa. O Dirceu Brizola está inscrito há algum tempo, o Clóvis Rossi, depois você, por favor. Não, nós podemos votar o assunto, não tem problema. Por favor, doutor Ulisses, a propósito do seu julgamento do presidente Collor, ele acaba de apresentar à nação um conjunto de diretrizes que espelham, que traduzem um desejo dele de compor uma base parlamentar, uma base de apoio ao governo dele para realizar determinados projetos, porque trata-se de um conjunto de ideias bastante abertos. E como é que o senhor acha que isso deve ser tratado, seja no Congresso Nacional, pelo seu partido? Como é que o senhor acha que o seu partido deve tratar? Deve abrir uma possibilidade de diálogo sobre essas ideias e tentar colaborar com o governo, ou deve se colocar numa posição de oposição, negando-se a discutir essas ideias com o governo? Bom, eu colocaria o assunto na seguinte história. Primeiro, acho que foi um avanço. Precisa ver se há sinceridade ou não. Mas qual é o avanço? Democracia é diálogo, conversa, tem que conversar com a rua, com a praça pública, com as entidades institucionalizadas. O conceito de governo moderno, o governo precisa de parceiros, ele não resolve sozinho. Tem um Congresso e as grandes entidades representativas, isso em toda parte do mundo. Isso é fundamental. Precisa ver se há sinceridade. A grande força do Congresso é isso, é o diálogo. Por isso chama-se parlamento. Se bem que um presidente, eu cacei a palavra de um deputado, eu disse, eu me calo, obedeço a Vossa Excelência, mas isso aqui vai ser calamento nacional. Não é mais parlamento nacional. Eu queria falar fora do regimento, todo mundo aí fizer uma desordem. Não é? Mas é a força do Congresso, é a convivência dos contrários. Precisa ver se há sinceridade nisso. O defeito que eu vejo é o seguinte, a proposta vai ser muito pobre, muito anêmica. Ela precisa haver um articulado, uma proposta mais sistematizada, e não uma declaração de intenções. Em matéria de boas intenções, o inferno está cheio. Né? Agora, entendo que nós não podemos recusar o debate dizendo o que presta, e tem ideias ali que podem ser examinadas, desenvolvidas, e aquilo que não presta. Eu entendo, hoje não sou mais o presidente do partido, mas no partido eu entendo que nós devemos, quer sentar na mesa, vamos sentar, quer conversar, vamos conversar, não tem problema. Mas, doutor Ulisses, o senhor disse que agora há pouco o governo Collor fracassou, ele próprio se auto-julgou, estabeleceu um ano, etc. e tal. Quer dizer, como faltam 4 anos para terminar o mandato dele, aí eu vejo 3 caminhos. O impeachment, o parlamentarismo já, ou o novo Sarney que arrasta penosamente o governo até o final. Qual é o cenário que o senhor imagina desses 3, ou se há um quarto, sei lá? Cláudio, eu poucas vezes vi no Brasil, na minha experiência, que é razoável, uma situação tão grave, tão difícil. Né? Ainda hoje eu tive na minha casa empresários, economistas, né, dizendo que a situação atual se configura da seguinte maneira. O governo queimou os termômetros, não tem mais termômetro. Você não pode saber da febre. Ele decreta. Basta dizer que quis extinguir as pesquisas de Instituto Econômico do IBGE e foi restabelecido depois pelo Congresso. Né? Queimou as pontes, está querendo bancar o Cortes, né? Queimou as pontes. Tirou, por exemplo, a possibilidade de um ajustamento da indexação. Né? É um mal da indexação. Ou não é, mas era um recurso à indexação. Não é? Acabou com a indexação. De outro lado, estabeleceu
por força do Congresso, uma política salarial, que funciona como uma guilhotina. Antes podia até determinar a compressão. É um mal, mas era uma saída eventual. Também, esse termômetro foi queimado. De forma que a situação do governo parece que está no mato sem cachorro. Eu O que não fazer sei com os ele? cachorros que vão surgir aí para salvar o governo. Essa proposta- Sem ser pejorativa. Agora, aquilo que você disse é verdade. Isto é, antes, a esta altura, já os quartéis estavam acesos, rondando os militares. Hoje não há ninguém nesse país, e nem os militares, que querem ter interferência na vida política da nação. O impeachment, não acredito, nunca se fez. Tentativas muito limitadas, nem nos Estados Unidos, nós sabemos disso. A não ser no caso do Nixon, que ele mesmo aceitou e renunciou, mas é um mecanismo muito difícil. Aí voltamos que a tábua de salvação poderá ser, apesar de ser muito ruim por ser um casuísmo, o parlamentarismo. Doutor Doutor Ulisses, por favor, eu queria voltar à eleição Doutor de Ulisses. 89, que eu acho que é importante situar sobre o que está acontecendo hoje. O senhor disse no seu discurso de ontem em Brasília, despedida da presidência do PMDB, que o PMDB era como um filho para o senhor. Mas em 89, quem ficou órfão foi o senhor. Boa parte do PMDB paulista coloriu já no primeiro turno, como mostram os números da eleição. No segundo turno, o senhor e a executiva do PMDB apoiaram oficialmente o Lula. Mas os números mostraram que o PMDB coloriu de novo, principalmente em São Paulo. Afinal, o PMDB de Quércia estava de que lado? O PMDB ajudou a eleger o Collor? Bom, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu fiquei de pendurar na brocha, né? Porque isso não vai acontecer com o Quércia, mas que a estrela do Quércia é melhor que a minha. Porque não havia simultaneidade das eleições. Eleição de governador, eleição de vereador, eleição de prefeito. Aí todo mundo mete a mão no bolso, arranja, faz cartazes, na medida do possível, e se interessa porque estão no mesmo barco. Comigo não acontecia isso. Né? Então, eu fiquei sozinho, andei por aí, muitas palmas, muitas confetes, mas voto não veio. Né? Você não sei se conhece camelô, né? O camelô está ali com o urso, está com o macaco, está engolindo o vidro, etc. Mas se não passa o Pires depois, eu falei isso no programa do Jô Soares, mas é o Valdir Pires. Tá? Se você não passa o Pires, morre o urso, morre o urso, morre o macaco. Não passaram o Pires, eu fazia espetáculos. Até as minhas idas ao interior eram muito festivas, muito concorridas. A gente saía de lá, bom, a coisa aqui está boa, mas eu ia embora, acabou, ia pescar, outro ia O para o Brasil hotel. tem ficado ruim outro ia demais para para um outro. candidato como o senhor, Hein? deputado. O Brasil deteriorou demais, ficou ruim demais para poder ter candidatos como o senhor, como o deputado Aureliano Chaves. Quer dizer, o Brasil não tinha mais saída, a população não estava buscando um estadista, estava buscando uma forma de ruptura, o senhor não concorda? Que é isso, muito mais, a meu ver, do que o fato de ter sido uma eleição solteira, que decidiu a sorte de sua candidatura. Bom, a campanha venceu, você sabe, quem fez o engodo, né? Quem veio para o Marajá, né? Quem fez as críticas com o Sarney foi lá agora, com a negócio de Canossa, foi lá bater o peito, minha culpa, minha máxima culpa, foi o presidente Collor, parece. Eu não ouvi a conversa deles lá dentro.